Valdo Ricardo, superintendente de comunicação do governo do estado, é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da FAM. Entrevista. Meu caro Givaldo Ricardo, bem-vindo aos estúdios da FAM FM. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, nessa cadeira confortável. Primeira vez que eu sento nessa cadeira confortável. Então, bom dia para você, eu me coloco aqui à disposição dos seus ouvintes. Estamos começando hoje o mês de dezembro, é o último mês do ano, né? Então é um momento propício para a gente conversar um pouco sobre as coisas do governo, né? O governador deve fazer também um giro na imprensa, vai também falar à imprensa sobre o ano de 2021, claro que um ano um pouco melhor do que o ano de 2020, onde nós já apresentamos bons resultados, e ele começou a fazer isso ontem no Fórum Empresarial. Ontem, meio-dia, no Hotel Vidan, houve uma grande reunião com os empresários e o governador fez um balanço já do ano de 2021 e a prospecção e tudo que está projetado para 2022. Então isso deve acontecer também um pouco e a gente termina acompanhando também essas coisas. Eu observei um detalhe nesta reunião, mas quero entrar nesses assuntos daqui a pouquinho. Queria fazer para você uma pergunta, porque muitas vezes do outro lado, o ouvinte que sempre observa Givaldo Ricardo entrando, participando, falando e hoje exercendo essa função de superintendente de comunicação, não conhece a trajetória do profissional Givaldo Ricardo. Certo. Então queria que nesse primeiro momento você tivesse essa oportunidade. Givaldo Ricardo, né? Qual foi essa trajetória até chegar a este posto hoje máximo do comando da comunicação pública em Sergipe? Quem é Givaldo Ricardo? O caminho foi um pouquinho longo. Eu sou graduado em rádio e televisão, comecei a minha carreira na televisão e terminei entrando na comunicação pública em 2007. Então eu estou fazendo agora de comunicação pública, fiz 14 anos. Eu entrei em fevereiro, fiz 14 anos em fevereiro. Eu sou cidadão aracajuano e sergipano, com aprovações por unanimidade da Câmara de Vereadores de Aracaju e da Assembleia Legislativa. Isso porque eu não nasci aqui, aqui foi o local que eu escolhi para viver, cheguei aqui com 10 anos de idade e complementei todos os meus estudos acadêmicos, minhas especializações, tudo aqui em Sergipe. Estou aqui desde os 10 anos, mas estou caminhando pela comunicação pública já um pouco mais de 14 anos. Então são 14 anos de aprendizado. Eu fui assessor de comunicação da Secretaria de Educação inicialmente, trabalhei um tempo na educação, depois dirigi a Fundação Aperipê de Sergipe, exerci na Secretaria de Comunicação outras tarefas, fui diretor de jornalismo de lá, até chegar hoje a ocupar essa função, que é uma função estratégica, muito difícil, muito complicada, que requer muita energia, você tem que estar muito disponível para exercer essa função, mas obviamente que qualquer profissional de comunicação é como se fosse o topo da carreira de qualquer profissional de comunicação. Então, ao mesmo tempo que é difícil, que é complicada, que requer energia, que requer tempo, que requer dedicação, é um prazer exercer também. Nós tivemos o ano mais difícil dessa minha trajetória justamente quando eu entrei, que foi em maio do ano passado. Eu já assumi a função já com o coronavírus, né? Já assumi de casa, passei 2 semanas em casa, trabalhando de casa, falando de mortes, falando de problemas de doença, falando de tudo, e eu também contaminado em casa. Então, não senti grandes problemas, né? Não senti grandes problemas, mas experimentei um pouco do risco que oferece à saúde essa doença provocada por um vírus que invadiu o mundo e que ainda é um dos maiores desafios da humanidade, principalmente da ciência. A ciência se desafia todos os dias, se aprende todos os dias. Eu terminei também aprendendo muito, conversando com os especialistas. E agora a gente se depara com a nova variante, que é a variante Omicron, né, que é uma variante que surgiu na África do Sul. Então, novos desafios, novos aprendizados. A gente tem lido, acompanhado muito, porque é o nosso dever, é o nosso papel, é a nossa obrigação. Nós somos intermediários. Nós somos, como diz a palavra mídia, nós somos mediadores. O meu papel é trazer as informações do governo para a sociedade e carregar essas informações da sociedade para o governo. É um papel que a gente exerce. Teve uma passagem pelo universo militar também, é isso mesmo? Tive sim. Tive uma passagem lá, onde dediquei uma parte da minha vida. Tive uma passagem no Corpo de Bombeiros,
que está fazendo 100 anos o Corpo de Bombeiros, uma coisa que a gente tem muito amor lá pelo Corpo de Bombeiros. Tive uma passagem também na Polícia Militar. Então, uma trajetória longa. Eu comecei cedo, né? Eu já comecei a trabalhar, ao contrário de muita gente, eu comecei a trabalhar com 12 anos, né? Eu fui da Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão, hoje chamado de IFES. Então, eu terminei meu ensino médio com um curso técnico profissionalizante, um ensino médio de alto nível, e por isso facilitou também o meu acesso à universidade através do vestibular. Hoje é um outro modelo, mas na época que eu fiz, que eu acho também que você fez, era bem difícil. Hoje é difícil também, mas na época também era muito bem mais complicado. Meu caro Givaldo, indo para esta questão da reunião com o Fórum Empresarial. Eu, lendo a matéria ontem, fiz memória de que a primeira reunião do governador Belivaldo Chagas com o Fórum Empresarial foi uma reunião onde ele fez um discurso muito duro da realidade em que ele encontrou o governo do Estado. Totalmente diferente da linha apresentada ontem. Como é que vocês veem esse paralelo? Ontem ele fez uma retrospectiva muito sincera, olhando no olho de cada empresário que lá estava, e mostrou um pouco dessa trajetória, do caminho que foi percorrido de 2019 até agora. Ele começou mostrando aos empresários tudo que foi feito como a primeira providência, porque a primeira providência em 2019 foi exatamente enxugar a máquina, foi exatamente ver o que nós tínhamos e enxugar e organizar o Estado para que o Estado chegue ao ponto que chegou hoje. Então, cortou gastos, reduziu despesa, diminuiu cargos comissionados, diminuiu o consumo de combustível, diminuiu telefone, então começou a cortar a despesa. O ano de 2019 foi um ano onde o governo basicamente reduziu despesa, diminuiu o que a gente chama de peso da máquina, reduziu secretarias, as pessoas às vezes esquecem, reduziu praticamente pela metade o número de secretarias que existe no Estado hoje. Ou seja, a máquina ficou mais leve, ficou azeitada, ficou mais fácil de ser comandada. Aí toda essa batalha para acontecer o que acontece hoje, que nós temos salários em dias. Olha, ele revisou. Eu até anotei aqui, porque eu achei que isso é tão importante para que as pessoas consigam entender o que aconteceu. Olha, revisão dos contratos, reduzindo o custeio e aumentando a eficácia, reforma administrativa, enxugamento da máquina, redução de despesas de pessoal, reestruturação de dívida, ou seja, todas aquelas pessoas que tinham algum tipo de contrato foram chamadas para negociar, para conversar. E aí, o reequilíbrio fiscal, melhoria na classificação junto ao STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, onde Sergipe recentemente foi conceituado com o B. Para as pessoas terem uma ideia do que significa isso, Sergipe saiu de um C para um B. Isso significa que qualquer investidor, qualquer grande investidor que vem para o Estado, Narciso, ele verifica isso. A questão de mecanismos internacionais, de qualquer investidor internacional, de órgãos financiadores, todos valorizam, porque o Estado mostra que está enxuto, equilibrado e pronto, por exemplo, para ser investido. Aí, já em 2020, conseguiu pagar a folha e o 13º dentro do ano, já em 2020, graças a esse trabalho de 2019. Redução de riscos, ou seja, e aí é onde os empresários mais se concentram. O Estado tornou-se atraente, o Estado diminuiu os riscos, porque quem investe dinheiro, estou falando de investidor privado, quem investe seu dinheiro, praticamente são quantias altas, quer um Estado que esteja juridicamente organizado, que esteja contabilmente, que esteja financeiramente saneado, para que tenha segurança jurídica, segurança financeira, leis muito bem definidas. Então foi esse ambiente de negócio que Sergipe foi preparado. Por exemplo, isso fez com que nós fizemos uma conta recentemente, 38 empresas foram atraídas pelo PSDI, que é o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, que tem os incentivos todos, e pelo novo ambiente que foi criado. Foi um pouco desse balanço que o governador mostrou lá aos empresários, aí ele veio numa trajetória mostrando as providências que foram tomadas e o ambiente que nós temos hoje. Nós temos hoje antecipação de 13º salário. Ontem, dia 30, nós pagamos o 13º dos funcionários do Estado. 150 milhões de reais investidos. Mais 300 milhões da Folha, porque a Folha também foi paga ontem. Isso dá 450 milhões, Narciso. Desses 450 milhões, daqui a 30 dias tem mais 300, que é a Folha de dezembro. Inclusive, ele brincou ontem lá com os técnicos da Fazenda, dizendo: olha, meu filho, aquele jeitão dele, né?
Se você achar um jeito de antecipar o salário de dezembro, pode antecipar também, viu? Veja aí, mexa nas gavetas, dê uma olhada aí para ver se a gente consegue também. Se conseguir, não tem problema, vamos tocar em frente. Então, e mais dezembro, mais 300 milhões. Isso dá 750 milhões em 30 dias. O cartão Mais Inclusão, que a imprensa tanto nos questiona a respeito. O cartão Mais Inclusão pagou dia 24 já. Nós não fizemos nem grande alarde porque não deu tempo. Nós da comunicação não fizemos nem grande alarde porque não deu tempo. O governo mandou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei, a Assembleia aprovou por unanimidade, graças a Deus, parabéns e obrigado à Assembleia. O projeto-lei voltou para o governo sancionou e já pagou dia 24 agora, semana passada, pagou a parcela já com reajuste. A parcela que era 100 passou para 130 e a que era 200 continua sendo 200. Esse cartão Mais Inclusão, ele foi criado em abril de 2020 para, durante a pandemia, ajudar aquelas pessoas que estivessem na pobreza ou na extrema pobreza, aquelas pessoas que estavam descobertas, aqueles chamados invisíveis, aquelas pessoas que não têm programa social, que não têm renda, que não têm emprego. Chegamos a beneficiar 35 mil pessoas. Nós agora estamos com um pouco mais de 20, porque as pessoas vão melhorando, vão arrumando emprego, vão mudando de patamar, vão entrando no Bolsa Família, mas nós ainda estamos aí com cerca de 20 mil pessoas recebendo, entre 130 e 200 reais. Era 100, aumentou... Ele não é um programa cumulativo com o Bolsa Família, então? Não é. É para o invisível mesmo. É aquela pessoa que estava com dificuldade, inclusive, de fazer a feira. Isso é dinheiro para a feira. Qual foi a ideia inicial e o governador rechaçou? A pressão que houve o governo foi para comprar cesta básica. Aí vamos comprar cesta básica para dar ao povo. Aí, olhando aqui para você, Narciso, a gente fica imaginando como é que você distribui 25 mil cestas básicas ao mesmo tempo, todos os meses. Como é que você faz isso? Qual é a logística que existe? Quantos caminhões você vai usar? E a interferência política? Como é que você combate num momento como esse? Solução simples. Cartãozinho do Banese, cartão de débito, é como se fosse um cartãozinho de débito. Todo dia 10 você preenche, você dá o sistema alimenta aquele cartão e o usuário vai na mercearia, no pequeno supermercado, ele vai lá e faz a compra. Só pode comprar comida, não pode sacar dinheiro, portanto, não tem como ter desvio de finalidade, não tem como ter, porque a pessoa vai lá na mercearia, faz a compra e leva para casa. E foi renovado, pelo menos, até o próximo mês de janeiro. Então, pelo menos até janeiro, a previsão era outubro. As pessoas foram pegas de surpresas, porque as pessoas imaginavam que tinha encerrado em outubro, e realmente encerrou. Mas o governador, com sensibilidade, mandou renovar. Então, é mais dinheiro injetado aí na economia. Além de todas as obras, o conjunto de obras que estão acontecendo, que injeta dinheiro, que faz pagamento de funcionário, que compra material. A construção, por exemplo, da Orla Sul. Você vai lá na Avenida Beira-Mar, você vê o tanto de empreendimentos que estão surgindo lá a partir da Orla Sul. Então, a gente tem o que foi apresentado ontem aos empresários, foi um pacote muito otimista que nós teremos o ano de 2022 muito bom. A não ser, e Deus nos livre, que tenhamos percalços pelos caminhos, como, por exemplo, problema com pandemia, que nós esperamos não ter mais, questões ligadas à economia do país, claro que isso são coisas que acontecem, decisões, grandes decisões tomadas vindas de Brasília. Sergipe está organizado para o que vem acontecendo em 2021 ser ainda melhorado em 2022. Quem está nos assistindo pelo YouTube, manda aqui as imagens, é Marcos Benigno. Está aqui acompanhando a entrevista do superintendente também pelo YouTube. Você também pode fazer igual a Marcos Benigno e acessar aí no YouTube o Fan F1 e acompanhar ao vivo aqui essa nossa entrevista. Meu caro Givaldo Ricardo, o Anderson pergunta aqui. Pergunta para ele a perspectiva de concurso para professor em 2022. Perspectiva de quando vai anunciar o reajuste dos servidores da Raia Miúda. Eu vou começar pela Raia Miúda. Eu gosto sempre de explicar, Narciso, porque Raia Miúda não tem nenhum demérito. Foi um termo criado por Deda, um termo inclusive carinhoso, para tratar os funcionários que ganham menos. Aqueles funcionários, principalmente nos setores administrativos. Aí tem muita gente na educação, por isso que ele perguntou o concurso de professor. A educação tem muita gente na saúde, que é o oficial administrativo, a merendeira, o vigilante, o executor de serviço básico, são funcionários humildes. Aí foram denominados de Raia Miúda. Esses funcionários realmente têm salários menores no Estado.
existe sim uma expectativa. A mesa de negociação já recebeu o representante do sindicato, que é o Sintrase, um dos representantes lá do sindicato, esteve lá, houve a reivindicação principal, que é a questão do plano de carga e carreira, de destravar, digamos assim, o plano de carga, carreira e vencimento desses funcionários, e existe todo um estudo para que possa, de alguma forma, trazer algum benefício, principalmente para esses funcionários que são os mais humildes. A respeito de concurso público, tem perspectiva de concurso público aí para contadores, inclusive já foi anunciado na área de contabilidade, primeiro concurso da história de Sergipe para a área de contabilidade. Tem anúncio para o fisco, para a Secretaria da Fazenda, também tem perspectiva de concurso. E para professores não há ainda esse levantamento para 22, porque tem algumas áreas do magistério, eu sou originário de lá e sei muito bem como funciona, que há algum tipo de carência. Mas outras áreas não. Você tem aí química, física, biologia, que são as áreas mais críticas, né, do setor lá da educação. Mas esse levantamento não tem pronto e a gente não tem anúncio ainda de perspectiva de concurso para professor, pelo menos por enquanto. O Antônio parabeniza o governo Belivaldo Chagas, que está de parabéns pelas suas ações de forma positiva. Tem também um outro ouvinte aqui, o Tererê, manda um abraço aqui, esse Tererê é uma figura. Eu tenho ouvintes para participar pelo WhatsApp aqui também, através de áudio. O César diz aqui, pergunta a Givaldo se ele não foi bombeiro, tenho a impressão de que fui colega dele na UFES, sou filho do Coronel Valdir, é um excelente profissional. Ah, sim, abraço para você, César. Eu fui sim, e fui seu colega na UFES mesmo. O Coronel Valdir a que ele se refere é um dos comandantes históricos do Corpo de Bombeiros. O Coronel Valdir, acho que faleceu recentemente. Ele é o pai daquele Coronel Magno, que é advogado também, do Coronel Magno, que foi bombeiro, e pai do César também. Quem também nos ouve e está aqui mandando abraços é o Flávio Ricardo. Elma Melo, ela pergunta aqui. Pergunte ao secretário o que reserva para o ano que vem sobre a reposição salarial ou até reajuste. Olha, essa deve ser uma pergunta recorrente. Então eu vou dar uma explanação um pouquinho mais geral, para que todo mundo, de alguma forma, se sinta contemplado. Nós temos uma mesa permanente de negociação que está recebendo os representantes de todas as categorias em um agendamento lá. Então todas as categorias estão apresentando uma pauta, Narciso, que não significa basicamente reajuste. Cada categoria tem um pleito diferente, digamos assim. Mas há categorias, como o que nós falamos agora há pouco aqui, o Sintrase, que são dos administrativos, pede questão ligadas ao plano de carreira. Outras categorias pedem o linear. Então tem muitos pleitos lá. Esses pleitos estão sendo todos analisados, todos, basicamente, estão chegando lá, estão sendo analisados. Nós temos ainda o impedimento do ponto de vista legal para 2021, que é aquela questão da lei federal, né? Mas há uma expectativa, sim, o governador já se pronunciou sobre isso, de atender dentro do possível, com muito juízo, com muito cuidado, observando as finanças, planejando o futuro, porque quando você dá um reajuste, você tem que planejar esse impacto na Previdência, o impacto na folha de pagamento, você tem que definir que você vai pagar esse reajuste, ou seja, tem que dar um plano, tem que estar dentro de um plano financeiro de pagamento, mas há sim uma expectativa de alguma forma, anunciar alguns benefícios para os servidores públicos, pensando em 2022. Não se tem ainda resultados desses estudos, não se tem ainda dados, não se tem números, mas claro que abre-se uma expectativa dentro da realidade do Estado, com muito juízo, com o pé no chão, de se fazer algo pelos servidores públicos. Zacarias, lá de Riachuelo, manda aqui um bom dia e um bom trabalho a toda a equipe da FAM FM. Mandando um abraço também para Júnior, lá na Mussuca, ouvindo aqui o Jornal da FAM. O Elber Muniz diz aqui, Narciso, pergunta a Givaldo, por que o governo de Sergipe é contra o passaporte sanitário exigido pelo Tribunal de Justiça do Estado? Qual é o nome dele? Elber. Elber, bom dia para você. Primeiro dizer que o governo de Sergipe não é contra absolutamente nada. Foi bom você fazer essa pergunta, porque a forma como ela saiu, a forma como saiu a notícia, ela não saiu da forma adequada. O que houve foi que um procurador, isoladamente, por posição própria,
entrou com uma ação. O Estado de Sergipe não é contra. Dois procuradores, mais precisamente. Sim, o Estado de Sergipe não é contra, não entrou com nenhuma ação na Justiça, e deixar isso muito bem esclarecido. Isso foi um posicionamento individual do procurador, mas o Estado de Sergipe não assume e não entrou com nenhuma ação sobre isso. O Estado de Sergipe, Elber, o que nós temos aqui são protocolos. Esses protocolos são definidos pelo comitê científico, que em alguns setores privados, como por exemplo no estádio de futebol, o protocolo do comitê previa, inclusive, Narciso, para deixar isso mais uma vez bem claro, no protocolo do comitê exigia-se nos jogos do Confiança, e isso foi cumprido, as 2 doses da vacina ou o teste negativo contra a Covid-19. Então, repetindo aqui, o que nós temos aqui são protocolos. Esses protocolos são definidos pelo Comitê Técnico Científico. Esses protocolos estão exigindo as 2 doses ou o teste negativo. E em relação a essa questão que o ouvinte pergunta, foi uma ação isolada, individual de um procurador. Basicamente isso, o Estado não assume e não entrou com essa ação. Muito bem. Magna Santana tem uma pergunta a Givaldo Ricardo. 8h13, Magna. Obrigada, Narciso. Bom dia, Givaldo, e a sua legião de fãs, Tererê e Marcos Benigno. Eu tenho 2 fãs, tô nova. Mas não tem os outros, mas eu só vou listar. Mas esses são os chefes de fã-clube. Esses 2 são formidáveis. Meu abraço. E Salles Neto, né? A gente também não pode deixar Salles também na história. Mas, enfim, bom dia, Givaldo. Sobre essas medidas, né? Amanhã tem, claro, a reunião, mas nós já aqui entrevistamos, Narciso, o professor Lisandro, que já realmente manifestou sua posição e a preocupação. Nós estamos até bem, mas mesmo assim, né, podemos ser contaminados pela própria estrutura. E aí, que medidas, no caso, o próprio governo, independente da reunião do comitê, para essas festas e para os municípios? O governador já tem alguma reunião, algum pedido direto, alguma ação estratégica, independente do que possa ser decidido, para que a gente continue com esse controle, uma situação pelo menos administrável aqui no Estado em relação à Covid-19, Edivaldo? Primeiro, Magna, muito bom dia. Não há motivo para pânico. O que é que nós temos de novo hoje? É uma variante que se sabe pouco sobre ela, que não se tem resposta sobre ela. Importante essa frase, não há motivo para pânico. Não há motivo para pânico. Assim que saiu a informação da cepa, as pessoas ficaram... Não. Sergipe vive, angustiadas. Eu não tenho nenhuma dúvida, a melhor situação do Brasil. Nenhum estado brasileiro tratou a pandemia e chegou aos resultados que Sergipe tem hoje. Toda a trajetória, desde as medidas tomadas no início da pandemia, primeiro caso, 14 de março de 2020, melhor dizendo, até o momento, tudo que foi feito, a estrutura de saúde que foi criada, as medidas adotadas, colocou Sergipe hoje num patamar que nenhum estado brasileiro tem. Nós temos os melhores índices do Brasil, a melhor dados de morte por cada 100 mil habitantes. Nós temos os hospitais praticamente com leitos vazios e nós já tivemos aqui 240 leitos. Hoje nós temos 25 pessoas ocupando leitos. O que nós temos? Nós temos uma nova variante vinda da África do Sul. Se sabe muito pouco sobre ela, não se sabe sobre a letalidade dela. A ciência está se debruçando, ainda, né? Aliás, estudando. Não teve nenhuma morte ainda. Não, nenhuma morte em lugar nenhum do mundo. Então nós precisamos... claro, tomar os cuidados, continuar acompanhando. O LACEN já está debruçado também, fazendo os testes e tudo mais. Já surgiu uma boataria que tinha casos em Sergipe, não tem casos em Sergipe. Então não há nenhum motivo para nós entrarmos em pânico. O comitê se reúne amanhã às 15 horas, eu acho que foi isso que Magna perguntou. Amanhã às 15 horas, reunião do comitê. As medidas que o comitê orientar, obviamente que elas serão tomadas. Nós temos aí, aproximando do final do ano, do Natal, do Réveillon, então o comitê se debruça amanhã, uma reunião presencial, pela importância dela, mas não há nenhum motivo para que as pessoas se assustem
sem saber exatamente o que está acontecendo ainda. Então, nesse momento, Magna, é foco, tranquilidade, acompanhamento do que está acontecendo, mas a nossa economia está retomada. Há pedidos para eventos ou há pedidos ao comitê para que não hajam eventos? Temos essa disputa ou não? Não há pressões. Nós não sentimos clima de pressão. A população está entendendo e compreendendo tudo o que está acontecendo desde o princípio da pandemia. Ninguém quer volta ao passado. Isso você pode ter certeza. Nós não estamos sendo pressionados. O próprio setor produtivo não está pressionando. É bom a gente deixar isso muito claro. A decisão que o comitê tomar amanhã será com coerência, com sabedoria, mas sem pressões, não há problema. O ambiente é bom. Pelo que o governador falou lá em Lagarto, a tendência que nós temos, inclusive pelo apelo que ele fez a Edivaldo e Edivaldo cancelando do Réveillon, a tendência que nós temos é que Sergipe siga o caminho dos outros estados e também cancele a realização de atos públicos no Carnaval. Olha, sobre o Carnaval está meio distante ainda. Nós precisamos, quando a gente diz que... Você acha que decisão nenhuma pode ser tomada amanhã? Sobre Carnaval, talvez não. Agora, sobre as festas de final de ano, sim. O Carnaval ainda é em fevereiro. Nós não temos o ambiente, por exemplo, Narciso, que a Bahia tem. São 3 milhões de pessoas nas ruas de Salvador. Do mundo inteiro. O Carnaval de Sergipe não é assim e nunca foi assim. Então não deve, talvez, ser avaliado isso amanhã. Agora, quando o governador diz lá na entrevista que nós não temos essa tradição, é porque nós não precisamos precipitar qualquer tipo de decisão. Não precisamos precipitar essas decisões agora, vamos aguardar um pouco mais agora. Sobre o Réveillon, nós teremos posições amanhã. Vamos a ouvintes interagindo com Givaldo Ricardo, Mendel Lessa. Bom dia, Narciso. Tudo bem, meu amigo? É o Leonardo aqui do Conjunto Jardim. Que Deus abençoe esta quarta-feira para você e para todos. Ô, Narciso, o governo falou que ia pagar o restante do 10º até o dia 30, né? Para os servidores. Meu amigo, eu acho que houve um engano do governo, porque ontem o pessoal estava tudo reclamando que não veio nada na conta, só veio só o salário puro. E pelo menos até meio-dia não tinha entrado nada de 10º na conta da gente. Entrou de alguns e de outros não. E o pessoal estava numa queixa danada, viu? Procure saber aí, com o secretário de governo, foi que houve, ou se vai depositar ainda, ou se já depositou ontem à tarde, por favor. Porque até meio-dia não tinha entrado nada na conta do pessoal. Infelizmente, o pessoal estava na maior bronca ontem. Procure saber aí, meu amigo, velho Leonardo. Valeu, Narciso, estou na escuta. Bom dia, Narciso. Bom dia, Givaldo. Quero parabenizar a postura do secretário de Comunicação, Givaldo Ricardo, superintendente, né, da comunicação, que desempenha um papel excelente, com ética, transparência, à altura que o cargo exige. E parabéns também, Narciso, pelo trabalho. Aqui é o Keiser, jornalista e diretor de jornalismo da Prefeitura de Rosário do Catete. Grande abraço. O governo do estado também vem descontando indevidamente 14% dos aposentados, até aquele que ganha salário mínimo. É um absurdo, certo? Onde a lei diz que é para descontar a partir do teto. E ele está descontando de quem ganha até salário mínimo. Um absurdo. Por isso é que está tudo esse benefício aí que ele diz aí, que o governo vem fazendo, enxugamento de folha, etc, etc. Isso é por conta do desconto que a gente vem tendo, certo? Obrigado, é Luiz. Bom dia, Narciso. Bom dia, Givaldo. Quero parabenizar a postura do secretário de Comunicação. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia ao entrevistado. Gostaria de saber, Narciso, já que é Vandeck da BAN, essas pessoas que passou na seletiva do SEDUC, recebe esse mês ou só com 3 meses? E outra coisa, a classe miúda, que nem falam aí, né? Vai existir concurso público ou alguma seletiva para outras categorias mais baixa?
Gostaria de saber aí. Muito obrigado, tenha um bom dia e um belo programa, Narciso. Bom dia, Narciso, bom dia, ouvinte, bom dia, Vivaldo Ricardo. Eu quero saber, aposentado Reginaldo, quero saber se vai ter alguma laminha aí de reajuste para os aposentados, esses 14%, como é que vai ficar? Estou na escuta. Bom dia a todos, muito obrigado. O Dienes Celestino, Magna falou dos seus fãs, o Dienes disse que quer se incluir na lista dos seus fãs e pedir para que você ande prevenido com uma foto 3x4 dentro da carteira, porque quando ele lhe encontrar, ele quer lhe pedir. Um abraço, Dienes. Eu vou aqui rapidamente responder os ouvintes, que a gente olhando para o relógio, o tempo passa rápido demais, Narciso. Voa. É, rápido mesmo. Veja, sobre o 13º salário, o governo do estado pagou ontem a partir das 13 horas. Eu acho que o Verionaldo gravou um áudio aí lá do Conjunto Jardim. Ele disse que até meio-dia não tem entrado. Então a previsão nossa era que entrasse a partir das 13. Então pode ter havido um lapso de tempo aí, mas o governo pagou o 13º dos servidores ontem. O Case eu agradeço, é um jornalista, eu agradeço a ele aí pelas palavras de incentivo. Sobre os 14% dos aposentados, essa foi uma lei criada em 2019, baseada na Reforma Nacional da Previdência. A Previdência Federal, houve uma reforma em 2019 e os estados fizeram adequações. Entre as adequações está o desconto aí dos aposentados, a que o ouvinte Lúcio se refere. Com uma previsão, a própria lei traz isso no bojo da lei, de ser encerrada no dia 31 de dezembro de 2022. Então essa lei ela já foi criada prevendo a sua extinção no final de 22. O Erivan de Aquidaban, ele fala sobre o salário de quem fez processo seletivo. A educação fez processo seletivo para merendeira, vigilante e executor de serviços básicos. Essas pessoas estão sendo chamadas agora e depende da velocidade da folha, já entra na próxima folha. Tem a ver também com a entrega de documentos. Se os documentos forem entregues em tempos, que a folha não fecha, eles recebem rapidamente o salário deles. Sobre a questão da raia miúda, a gente já falou aqui. Há uma previsão aí de ter algum tipo de benefício, sobretudo para esses funcionários que são os mais humildes. E acho que encerrou aqui a lista. Eu fui bem rápido também, viu? O Eden Costa, bom dia. Eu sou contra qualquer evento, tanto particular ou público, no final do ano. Por que o governo do estado não inibe essas agendas de eventos particulares? Olha, a questão dos eventos particulares, aí tem uma questão até de natureza mais delicada. Por exemplo, se você quiser fazer um Réveillon na sua casa, com sua família, tem como o governo proibir, Narciso? Você vai reunir o seu pai, sua mãe, seus vizinhos. O governo não tem como proibir. O que o governo tem como proibir, a partir da orientação, se a orientação for essa, são os grandes eventos públicos. Aqueles eventos que reúnem multidão e principalmente que são de alguma forma patrocinado por dinheiro público, né? Então o Réveillon da Orla, o prefeito já se adiantou e já disse que não vai fazer. Então muitas cidades aí tinham previsão de fazer Réveillon. Você tem Caueira, que tinha tradição, Pirambu, acho que o Abaís fazia também os Réveillons. Nós estamos falando de um tempo antes da pandemia, né? Aí de 2019 para trás. Nós tínhamos cidades que tinham sim essa tradição. Então esses Réveillons, seguindo a orientação do Comitê Científico, o Estado pode, de alguma forma, sair com uma resolução. Agora, as festinhas particulares de família, aí eu não vejo como o Estado opinar, não. Dilton Luiz diz aqui, bom dia, aconteceu um evento no Batistão sábado com telões da final da Libertadores e o que mais se via em vídeos era gente sem máscara. Houve fiscalização? Esse evento, se eu não estiver enganado, foi organizado por uma torcida do Flamengo, que eu não sei exatamente qual. Mas foi organizado por uma torcida de Flamengo com protocolos. Se os protocolos, o que ele questiona aí é se os protocolos foram devidamente cumpridos. Eu não acompanhei esse evento, mas eu sei que o evento houve, o Batistão foi alugado, isso é uma medida legal, o Batistão, ele como arena multiuso, ele pode ser alugado até, Narciso, para que possa custear as próprias despesas do Batistão ali, energia, manutenção do gramado, troca daquelas cadeiras. Então já houve lá show de Roberto Carlos, já houve uma série de espetáculos no Batistão, então do ponto de vista legal não vejo problema. Agora do ponto de vista do protocolo eu confesso que não acompanhei o andamento desse evento.
Pergunte ao comentarista Givaldo Ricardo os motivos que levaram o Flamengo a perder a Libertadores. Eu não podia deixar de fazer essa pergunta. Seu amigo, parceiro Otacílio Leite está lhe provocando. Otacílio, entre as perguntas, essa é a mais difícil de todas. Diga ele que fica para a próxima oportunidade. Vamos a outro ouvinte aqui interagindo com o Givaldo Ricardo. Bom dia, Narciso, da Fã FM Magna Santos. Me pergunta aí, esse jovem, esse dinheiro que está aí do governo que veio para Carnaval e Ano Novo para fazer, por que não faz um paliativo aí do pessoal mais pobre, tirar esse pessoal do semáforo, fazer um negócio que isso aí todo mundo vai agradecer, se ajudar os pobres. A gente ficava muito, batia a palma para ele mesmo, para o governador, se fizesse isso, e o prefeito, né? Porque já que não vai ter festa, eu sou contra ter a festa mesmo, que a pessoa não quer se vacinar, fica com medo de se vacinar. Quando está doente, vai querer culpar as pessoas que estão cuidando lá, que não teve aquela assistência, né? Mas por que não se vacinou primeiro, né? Fica a minha revolta aí, tranta aí, e meu bate-papo aí com ele aí. E um bom dia para todos aí, viu? Esse dinheiro, porque o governador vai fazer isso aí, vai dar comida aos pobres e saúde, né? Vê que pode fazer aí pela população aracajuana, né? Que está precisando, tem muita gente necessidade de comida. Viu? Um bom dia aí para todos da Fã FM. É Mário do aplicativo, viu, Narciso? Mário do aplicativo. Tá. Sobre a questão de verba para Réveillon, não veio verba, não há verba específica para se fazer Réveillon, Narciso, mas em questão a assistência social das pessoas, eu quero aqui realçar rapidamente 4 programas sociais que estão em andamento do governo do estado e que tem uma veia totalmente social. Um deles, já falei aqui, benefício nesse momento para 25 mil pessoas que estão na linha da pobreza, que é o cartão Mais Inclusão, que fornece mensalmente valores entre 130 e 200 reais para essas pessoas mais carentes. Nós temos o Pró Sertão Bacia Leiteira, que será iniciado agora no mês de dezembro, que é a questão da proteção dos pequenos criadores lá contra a seca, lá no sertão. Quem tem até 10 vacas de leite receberão um benefício de 4 parcelas de R$ 250 reais para ajudar a manter o rebanho durante os meses da seca. Então esse vai ser lançado agora. Nós temos o Órfãos da Covid, que já foi criado por lei. O governador já sancionou, nós deveremos estar fazendo o lançamento oficial, que é uma espécie de pensão para todas as crianças ou adolescentes que perderam pai, mãe ou responsável durante a Covid-19. O levantamento dessas pessoas já foram feitas, a gente também vai aceitar que a pessoa procure naturalmente e se identifique, mas já tem um levantamento pronto das pessoas que perderam, das crianças, não importa a idade, até 18 anos eles terão uma pensão de R$ 500, acompanhamento psicológico e acompanhamento social. Então, os programas sociais do governo estão em pleno andamento, mas a questão de verba para o Réveillon especificamente, não há verba e o governo tradicionalmente não faz Réveillon. Muito bem. Para a gente finalizar, eu tenho aqui a pergunta do Anderson Matias. Bom dia, Narciso, tudo bem? Queria lhe fazer um pedido para que chegasse até Givaldo Ricardo sobre a rodovia que foi bem executada entre Graco Cardoso e Aquidabã. Foram feitos alguns quebra-molas nesse trecho e vários acidentes estão ocorrendo, inclusive com vítimas fatais. Givaldo Ricardo e Marcos Benigo, que dupla de verdade. Fico feliz com esses dois homens humildes e leais a Deus. Deus abençoe a vocês. Não tem aqui o nome, né? A Cris do bairro São José, não é isso? Cris do bairro São José. E finalizando, também mesmo agora, chegando várias mensagens aqui, não vai dar pra gente atender a todo mundo. Parabéns ao secretário pela transparência, coerência nas falas, objetividade e simplicidade. Mostra ter sido escolhido pelo governador, pois assim como ele, usa muita objetividade e muita clareza. Muito satisfeito com a entrevista. Quem está falando é o Márcio Prado. E o padre José Soares diz aqui: cobre a Givaldo, porque ele marcou comigo, eu estive lá, ele não pôde me atender, deixei meu telefone e até agora nada. Ô, padre Soares, um abraço para o senhor. No dia que o senhor marcou comigo, realmente eu tive um problema, mas eu vou lhe receber para a gente tomar um café quente e uma água gelada, para que a gente possa trocar umas ideias. A rodovia Graco Cardoso Aquidabã, eu tive nela tem aproximadamente 2 semanas, está um tapete. É uma das grandes obras que o governo fez e o ouvinte reconhece aí. Agora, a questão de quebra-molas, é preciso que
ele te passa uma outra mensagem para que ele fale qual é o trecho que ele avalia que o quebra-mola está a mais ou a menos. Me parece, pelo que ele disse aí, são quebra-molas que foram colocados e estes quebra-molas estão provocando os acidentes. Me parece que é isso. Se eu entendi errado, a gente pede depois que ele esclareça aí junto à produção se realmente é isso. Agradecer a todos os ouvintes aí pela gentileza. O que nós estamos fazendo, Narciso, é o nosso trabalho, é o nosso papel. Nada mais e nada menos, conversando com as pessoas, entendendo o que as pessoas pensam. E um momento como esse, eu esperava até que durasse mais, o relógio aqui já voou. Eu sei que foi muito rápido. Agradecer a você, agradecer a sua produção. Sempre que você precisar, eu estou disponível, né, para que a gente possa conversar com seus ouvintes. E você repare quantos assuntos foram esclarecidos. Como é bom isso, como é importante um programa popular que faz jornalismo comunitário como você faz. Muito obrigado. Obrigado, Divaldo Ricardo. Obrigado a todos pela atenção, pela companhia nesta quarta-feira.